O nosso tema é o preço do chamado ministerial. O preço do chamado ministerial. E todas nós, sabemos que Jesus requer posicionamento para ser um discípulo. Ele requer um posicionamento. Se ele requer um posicionamento para ser discípulo, quanto mais para sermos líderes, E eu quero, com essa pequena reflexão, com essa pequena palestra que eu vou dar para vocês, levar vocês a entender que existe um preço para o chamado ministerial. Existe um preço para ser um discípulo de Jesus. E existe esse preço que a gente... Jesus fala na sua palavra que é para a gente calcular o preço do discipulado. E eu quero falar para vocês que nesse processo todinho do preço do chamado, que tem várias coisas, condições que o Senhor Jesus pede de nós, e uma delas é a renúncia, mas com tudo isso, no final, ele nos dá recompensas. E eu vou ressaltar algumas das recompensas que o Senhor Jesus nos dá no final de tudo. Amém? Eu queria falar para vocês que quando eu tinha 8 anos de idade, eu aceitei Jesus numa campanha com o pastor Gesiel Gomes. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Gesiel Gomes, mas na minha época, assim, ele era top do top. E eu lembro que ele fez ele fez uma campanha evangelística, e eu tinha 8 anos e eu fui na frente chorando para aceitar Jesus como meu Salvador, e eu sabia que eu necessitava de um Salvador. Aceitei Jesus e com 8 anos de idade eu tinha aquela chama, aquele negócio que eu queria falar para todo mundo de Jesus. Eu sabia que eu queria falar para as pessoas que elas precisavam de Jesus. Com 13 anos de idade, na adolescência, eu fui batizada com o Espírito Santo, porque eu buscava o batismo com o Espírito Santo, e aquele chamado continuava ardendo dentro de mim, que era para falar para as pessoas de Jesus que existia um Salvador, que existia alguém que podia mudar a nossa vida. O que eu não sabia era que existia um custo, e que no decorrer da minha jornada como cristã, que nem todo mundo que entra dentro de uma igreja ama Jesus, que nem todo mundo que entra dentro de uma igreja tem a vida transformada, que nem todo mundo até que é líder dentro da igreja é curado, entende o processo, entende aquilo que é um chamado. Então eu fui com tudo no início do meu ministério. Eu acho que eu posso até dizer que eu era inocente, que eu não entendia nada, eu era ingênua no meu ministério. Então, eu aprendi muito apanhando e também entendendo, e eu quero que vocês entendam isso desde do início, que Deus, ele trabalha no nosso caráter, ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando, ele vai fazendo de nós um jarro de barro todo quebrado, e ele vai fazendo um jarro lindo, vai sair um jarro lindo, um diamante maravilhoso para ser usado nas mãos dele. Todos nós estamos em etapas diferentes dessa construção que ele está fazendo na nossa vida. Eu estou numa etapa, a pastora Érica está em uma, você está em uma, as pastoras que já estão pastoreando as suas igrejas estão em outra etapa. E todas as vezes que a gente muda de etapa, de processo, de nível, se eu posso usar essa palavra, Deus lapida, Deus vai removendo coisas que precisam ser removidas, e ele vai moldando o nosso caráter para poder ser colocado nessa posição que ele tem para nós, e para que eu e você possamos alcançar o nosso destino. E a primeira coisa que eu quero lançar para vocês coloca aí no seu papel: você ama a Deus? Você ama a Deus? Jesus falou assim em Mateus 22, 37 e 38: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Gente, essa é a base da sua fé e é a base da sua liderança, daquilo que você
é projetada para fazer na igreja, aquilo que Deus colocou no seu coração. Por que você decidiu fazer o que você vai fazer? Porque você ama a Deus. Porque você ama a Deus. Ama o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Então isso envolve o seu corpo todo. E eu acho lindo porque Jesus, através do seu tempo aqui na terra, ele deixou bem claro para os discípulos, desde o início, quando ele começou a chamar os discípulos, que ele chamou um por um, ele sempre liberava palavras, mesmo eles não entendendo, ele liberava certas palavras para eles guardarem no coração. Tanto que em alguns textos eles só lembraram daquilo que Jesus falou depois que Jesus tinha ressuscitado, depois que Jesus tinha passado todo o processo. E uma aula que Jesus deixou para eles está registrada em Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 34. E eu vou ler para você na versão NVI. E diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, que é Jesus, voltando-se para ele, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí ele continua. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se alcançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Oh, uau! Eu achei... Esse texto é muito forte. Aí ele continua assim, olha só. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E na versão mensagem, ela é bem clara. O versículo 33, ele é bem simplificado. E eu vou só ler aqui para vocês rapidinho. Diz assim: simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser seus discípulos. Eu lanço de novo a palavra para você. Você ama a Deus? Você ama? Jesus, logo de cara, gente, ele está falando com o discípulo, ele esboça para eles as 3 condições que eles precisam, os pré-requisitos para ser um discípulo dele. Quanto mais, gente, para sermos líderes. E ele fala assim, primeira coisa, amar a ele acima de todos. O amor a Jesus, o amor a Deus é a prioridade. Pronto. Ponto. Segunda coisa, carregar a sua cruz. E o terceiro é renunciar tudo que possui. E eu vou entrar rapidinho em cada um desses itens, porque eu quero focar, na verdade, no terceiro, que é renunciar tudo que possui. O primeiro, ele fala assim, amar a Deus acima de tudo. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele tem que estar em primeiro lugar, antes de família, antes de amizade, antes de tudo. Entenda que isso significa o seu relacionamento pessoal, as suas atitudes, o seu comportamento, os seus valores, os seus conceitos, as suas ideias. Jesus não está falando assim, vai para a igreja e faz meu trabalho e larga a sua casa, larga o seu... Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, que para você amar a ele, isso quer dizer um relacionamento íntimo com ele. Se eu tenho algo que eu quero enfatizar para vocês nessa noite, em primeiro lugar, o preço do chamado é conhecer para quem você está trabalhando. Vamos trabalhar para Deus. Então, temos que conhecer para quem que a gente vai trabalhar.
Quem é essa pessoa que eu amo tanto, que eu vou dar a minha vida por completo, que eu amo de mente, de coração, que eu amo a presença dele, eu amo ele tanto. Então, ele vai trabalhar na minha vida. É algo pessoal, é você ler a Bíblia, é você estudar a palavra, é você entender a palavra de Deus, é colocar os princípios da palavra de Deus em prática, obedecer. Aquele que ama a Deus, obedece a Deus. Então, se você o ama, você vai obedecer. É colocar esses princípios em prática. Então, não tem... eu não tenho tempo para passar com Deus. Não, gente, não é uma opção. Não é uma opção esse momento seu com Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus está falando. Esses dias atrás eu dei uma mentoria para minhas meninas sobre ouvir. A linguagem, comunicação é liderança. E uma parte da comunicação é ouvir. Você tira 1 minuto, 2 minutos para ouvir a voz de Deus, a direção para a sua vida, para o seu dia, para com seus filhos, para com o seu casamento, para com você pessoalmente. Porque nós mulheres, nós somos pessoas, somos pessoas emotivas. Nós temos sentimentos, nós temos sonhos, nós temos alvos, na qual Deus fala pra gente e traz a cura que nós precisamos individualmente. Mas se eu e você, se você não o conhece, se você não passa tempo com ele na intimidade, gente, ele vai ouvir e você não vai reconhecer a sua voz. Ele vai ouvir e você não vai nem saber quem é que está falando com você. Então, é de suma importância esse amor a Deus, passar tempo com ele. E a segunda coisa que eu vou entrar também rapidão é carregar a sua cruz. Jesus fala assim: você vai me amar em primeiro lugar, carregar a minha cruz. Naquela época, os romanos, os criminais, as pessoas que cometiam crime, que eram crucificados, eles carregavam a cruz como um ato público de que eles realmente eram culpados por aquele crime que eles estavam cometendo e que a Roma, o Império Romano, estava correto na punição de morte, deles serem crucificados. Então, o carregar a cruz era isso que eles estavam fazendo quando estavam carregando a cruz. Então, quando Jesus fala assim, você carrega a sua cruz, ele está falando assim, você está disposta de publicamente dizer que você me segue e ir até a morte? Se alguém hoje bater na sua porta e falar, você nega Jesus, você nega sua palavra, você nega seus princípios, você o ama tanto de que você vai dizer assim, eu amo, pode me matar. A pessoa chegou na sua casa com um revólver, quer te ceifar a sua vida e você vai dizer sim, eu amo. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, olha, eu entreguei a minha vida por vocês, eu estou eu vou até a cruz, eu vou até a morte. Você está disposto a publicamente renunciar tudo o que o mundo oferece e ir comigo até a morte? Eu estou lendo um livro sobre a igreja primitiva. E no primeiro século, no segundo século, terceiro século, a igreja primitiva éramos conhecidos como o povo santo de Deus. O povo santo. Eu acho que até pouco tempo atrás, a gente continuava sendo conhecido pelo povo santo de Deus. Holy people. Por que eles eram reconhecidos como povo santo? Porque havia muitas festas pagãs, havia a festa da fertilidade, havia tudo que tem hoje, gente, havia naquele tempo. Então, nada é novo debaixo dos céus. O diabo é o mesmo, ele só fica trabalhando da mesma forma. Então, tudo existia. Só que o povo, antigamente, ou da igreja primitiva, eles se posicionavam. Então, o povo não o chamava, aquele povo não, aquele é o povo santo. Eles não vão se misturar com a gente, eles não vão fazer. Tanto que muita perseguição acontecia por causa disso. Porque o povo não se misturava e as pessoas que queriam fazer coisa errada, eles achavam ruim.
Eles não queriam se sentir mal por aquilo que eles estavam fazendo. Então o povo que tinha Jesus como Salvador, que queria carregar sua cruz, morrer por Cristo era uma honra. Era uma honra, gente. Então cada um carregava a sua cruz. Eu creio que hoje em dia está um pouco difícil esse conceito. Até porque existem vários conceitos dentro da igreja que têm se misturado com o evangelho nosso. Tem pessoas que tudo pode, outros é só graça, o outro é Jesus só olha o coração. Então existe uma mistura de heresias, igual antigamente, de coisas heréticas pela falta de conhecimento. Em Oséias, Deus fala assim, gente, o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje em dia, e ele ainda fala assim, o meu povo se precipita em tomar decisões por falta de conhecimento. E hoje em dia não é diferente. Temos muitas mensagens, pastores, pessoas ministrando, falando. E eu quero que vocês saibam que cada uma de nós vamos ser responsável, não sim por aquilo que a gente ensina, mas você é responsável também por aquilo que você ouve, porque você tem a palavra de Deus que você pode entrar dentro dela e pesquisar, olhar, ler, buscar. Isso é algo, é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade, especialmente como líderes, trabalhadoras no reino de Deus. Eu e você precisamos ter entendimento, conhecer. Em 2 Timóteo, quando Paulo está falando aliás, 1 Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, quais são as condições, qualificações de um líder? Ele fala assim, que um líder precisa entender aquilo que ele está ensinando. Ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está ensinando, da sua fé. Então, quando Jesus está falando com os discípulos, ele fala isso. Ele fala assim, deixa eu só contar uma história para você. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que eu andava com ela sempre. E ela era uma pessoa, no início do meu ministério, ela reclamava de tudo ela reclamava. Tudo era uma reclamação, tudo era uma reclamação. E eu me lembro que, naquela época, eu não sou uma pessoa de reclamar, Porém, quando a gente anda com alguém, parece que aquelas coisas influenciam a gente. E eu me lembro que eu comecei a reclamava da igreja, reclamava do povo, reclamava do marido, reclamava dos filhos. Parecia que tudo era um burden. E eu vou entrar agora no terceiro item, que é renunciar tudo que possui. E é por isso que eu tô contando primeiro esse testemunho para vocês. O que eu fiz? Eu fui devagarinho me afastando. Eu nunca falei pra ela isso, nunca falei. E eu nunca falei, não vou ser mais sua amiga, não falei também isso. Mas eu comecei a me afastar pouco a pouco, porque eu percebi que a influência que ela teve, que ela estava tendo na minha vida. E com essa palavra eu quero entrar no terceiro, que é renunciar tudo que possui. Se a gente voltar ao versículo 33, o que Jesus está dizendo, gente? Ele fala assim, considere todos os custos. Ele está falando sobre o construir. Se você for construir uma torre, veja os alicerces, veja que você tem dinheiro suficiente. Depois ele fala sobre o rei que vai para a guerra, e ele fala assim, gente, é melhor você considerar o perigo. Então Jesus está falando, sente e calcule os custos, considere os perigos, considere o preço da sua decisão, considere. E o que eu acho lindo é que Jesus está falando isso para os seus discípulos, e aí Jesus morre, ressuscita, fica na terra 40 dias, e aí os apóstolos são batizados com o Espírito Santo, saem para ministrar e são usados por Deus.
E Paulo pega essa palavra e ele pega e deslincha, deslincha, né? Ele faz detalhadamente em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Filipenses. Ele vai e ele coloca as listas do que eu e você precisamos renunciar. Eu tenho certeza que na época, na hora que Jesus estava falando isso, os discípulos estavam falando, meu Deus, mas renunciar o quê? O quê? Apesar que alguns deles já tinham renunciado. Eles, quando Jesus falou, Pedro, siga-me, ele largou a sua profissão de ser pescador. Quando ele chamou Mateus largou de ser coletor de imposto de renda. Quando ele foi chamando os apóstolos, cada um foi deixando suas coisas, deixando aquilo e foi seguir a ele. E hoje, os pedidos, as condições continuam a ser a mesma coisa. Abnegação, negar a si mesmo, quer dizer deixar de lado a autodeterminação e substituir com obediência e dependência em Cristo. Por exemplo, eu vou deixar de lado a minha ideia de, vamos dizer, de ser rica, ou de trabalhar só em prol de riquezas materiais. Eu não estou falando, gente, que é pecado você ter suas coisas e ter dinheiro. Não estou dizendo isso. O que acontece é quando isso se torna prioridade na nossa vida. E ter essa autodeterminação, depender em Cristo. Ele vai ser o meu sustento. Ele vai determinar até onde eu vou financeiramente. Ele vai determinar qual vai ser aquilo que ele vai me dar, provisão do dia a dia. Então, a renúncia tem a ver com isso, não tem a ver com, então não vou estudar, não vou ter carreira. Não quer dizer isso. Quer dizer eu e você colocarmos as coisas de Deus em prioridade. Colocar ele como número 1. Não deixar que o dinheiro venha a tomar prioridade na minha vida. Ele diz assim, renunciar tudo, não, se você não renunciar tudo, não dá para ser meu discípulo. E eu acho lindo que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13, ele fala justamente sobre isso, ele detalha. Eu até queria ler rapidão aqui, se eu conseguir abrir, 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 13. Vou abrir aqui, se eu achar minha Bíblia aqui no meu... eu creio que Paulo, quando eu quero ler da versão mensagem, porque eu amo essa versão, e ele fala tão bem claro. Vou ler. A liderança na igreja. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo. Mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas, nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. Agora que sobra pra gente aqui, o mesmo vale para os que servem, para os que querem servir em outras funções na igreja. Cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando posição em proveito próprio. Eles devem ser testados, se mostrem que são capazes, que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Olha só. Para elas, as mesmas qualificações. Sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados
um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Uau! Eu acho que se você pegar só esse texto aí e esboçar ele por você própria, você já vai ter uma lista de condições que Paulo colocou aí para nós do preço do chamado. Ele é algo honroso, porque o chamado trata-se de um sacerdócio. E um sacerdócio, ele é notável, ele é venerável, ele é honroso, ele é de ser estimado, ele é nobreza. Aquilo que você está fazendo é nobreza, porque você é princesa do rei. Você está projetando. Se alguém vê Jesus, ele tem que ver Jesus na sua vida como líder. Isso se trata de todas as características que Paulo acabou de descrever aqui. Gente, não é fácil não. Não é fácil e não é mole. É algo, por isso que Jesus fala, considere os custos. Por quê? Porque você está representando o Rei dos Reis. Você está apresentando o Messias. Você está apresentando a Jesus. Eu creio que por esse motivo, que hoje em dia há muitas pessoas duvidam do cristianismo, duvidam daquilo que Deus pode fazer, duvidam que Jesus realmente existe, porque nós mesmos somos os culpados. Os próprios líderes, a própria igreja é culpada daquilo que ela mesma projetou neste mundo. A gente deixou o mundo entrar dentro da igreja. A gente não abnegou nada. A gente não quer renúncia. A gente quer tudo que o mundo oferece. Queremos caminhar com os dois. E eu quero ressaltar aqui 3 áreas especificamente, que é a ganância que Paulo está falando, o ganho pessoal, que é o reconhecimento, e a notoriedade, que é o orgulho, ser notório, ser famoso. Quando os discípulos reuniram no cenáculo, tinha 120 pessoas no cenáculo. A Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados. Todos saíram pelo mundo, os 4 cantos da terra, para falar o evangelho. Gente, todos estão na Bíblia? Todos. Não estão. Não. Os apóstolos, todos têm livro na Bíblia? Não tem. Teve uns que foram para... Olha, eu fui pesquisar, teve uns que foram para Portugal, ou para Espanha, outros foram para a Ásia, outros foram para a África, que a gente não sabe, não tem história. Tem história, mas a gente não sabe muito. Tem a história de alguns que foram escritos, mas que se perderam. Nós não tem, na Bíblia não tá os nomes deles. A Bíblia tem 120, não tem os nomes dos 120 na Bíblia. Em Mateus, quando Jesus lança os discípulos, que ele fala assim, agora vocês vão e fazem o que eu estou fazendo. E ele deu autoridade para os discípulos, era 72 pessoas. Quando volta, cadê os 70? A gente não tem, eles não estão na Bíblia. Eu acho que deve ter 1 ou 2, mas o resto, cadê os restos? Não tem. Então, cadê a fama? Cadê o reconhecimento? Cadê o que eles fizeram? E eu creio que hoje em dia, do jeito que tem, né, que a gente conhece muitas pessoas, a gente vê nas redes sociais, tudo muito perto da gente. A gente pensa que todos nós vamos talvez ter esse reconhecimento. Gente, e se você não tiver reconhecimento nenhum? Se ninguém te reconhecer? Se você não se tornar famosa? Se Deus não abençoar o seu trabalho ministerial, financeiramente, ele pode prover as suas necessidades, porque ele diz que ele provê todas as nossas necessidades. Passar fome a gente não vai passar. A questão é, isso é o suficiente para você? Isso é o suficiente? Amar a Deus acima de todas as coisas? Ter esse conceito, esse entendimento, que a gente talvez não vai ter esses 3 itens, que esses 3 itens não vão seguir, eu posso estar falando aqui com vocês, e é só vocês, talvez nunca mais eu vou falar com ninguém. Isso é suficiente para
para eu ministrar, para eu amar a Deus. E eu creio que Deus pega e coloca isso em checkmate para nós hoje à noite. Você me ama? Você me ama? Precisamos renunciar o que o mundo nos oferece. Precisamos. E uma das coisas que eu falei para vocês é que a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Carregamos as nossas cruzes e renunciamos. E nessa renúncia, um item que eu não falei para vocês é que nós precisamos amar a igreja de Cristo. Precisamos amar a Deus, precisamos carregar a nossa cruz e precisamos amar a sua presença. Amar a Deus, amar a sua presença e amar a igreja. São 3 condições que andam em conjunto para fazer a obra de Deus. E é aqui que pega um pouquinho. Esse é o amar a igreja. Amar a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Quem é a igreja? É a irmã que senta do seu lado que você não aguenta. Quem é a igreja? É a irmã fofoqueira. Quem é a igreja? É a irmã que fala da sua roupa. Quem é a igreja? É o irmão chato. Quem é a igreja? É a pessoa que é viciada, é a adúltera. Quem é a igreja? Eles são a igreja. É a pessoa que a pessoa que não foi transformada ainda. Eles são a igreja. E eu e você precisamos amar a igreja de Cristo. Isso quer dizer que a gente precisa amar a quem nós servimos. Precisamos amar a quem nós servimos. Amar a Deus, amar a sua presença é fácil. É fácil. Quem não ama a presença de Deus? Quem não ama estar na presença dele, receber dele, ser ungido, receber aquela glória, andar naquela glória que nos cura? Quem não ama? Eu amo. Eu tenho certeza que você ama. Se você não amasse, você não estaria aqui. Agora, amar a igreja, amar o irmão que está do meu lado me irritando, aí não é fácil não, gente. Aí não é fácil. E aí é onde que eu creio que as renúncias pegam a gente. Precisamos ser diferenciadas no nosso comportamento, na nossa fala e na nossa vestimenta. Precisamos ser como líderes. Eu me lembro que eu tive uma situação com uma irmã na igreja. E eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas eu me lembro que a irmã, eu estava certa. Eu só vou dizer para vocês que eu estava certa. Só que eu peguei e a irmã que me causou dano, ela era uma irmã que morava com um homem, ela não era casada com esse homem, e ela foi falar mal de mim, e eu fui falar para todo mundo que ela não tinha direito de falar mal de mim. Falei, não, essa mulher não tem direito, ela é uma adúltera, e ela não tem, e quem tá certo aqui sou eu. E eu me lembro que o Espírito Santo pegou, e ela tinha falado mal de mim, tinha feito coisas ali, falando que eu tava com a pombagira e tal. E eu me lembro que Deus falou pra mim que era pra eu ir e pedir perdão pra ela. Eu falei, mas eu acho que o senhor tá enganado, Jeová. Eu acho que o senhor está muito enganado, porque se eu vou te lembrar do que aconteceu, essa irmã fez assim, assado. Ela que tem que vir pedir perdão pra mim, entendeu? E o Espírito Santo falou, não, você vai pedir perdão pra ela. Eu falei, vou não. E aí eu estava no culto de oração numa segunda-feira, e eu estava saindo da igreja, todo mundo ali fora, cumprimentando e tal. E o Espírito Santo falou, você não vai pedir perdão pra ela? E aí, sabe quando alguém fica pedindo as coisas que você... Aí eu falei, tá bom. Mas todo o meu orgulho, tudo que estava dentro de mim, porque ela me fez dano. E aí eu peguei e fui falar com ela. Chamei ela, falei, eu preciso falar com você. Aí eu falei, olha, Deus falou comigo que eu preciso te pedir perdão. Aí eu falei assim, eu não sei se você sabe, mas... eu falei de você, aí eu falei. Embora eu não falei mentira, mas eu falei de você. E aí ela começou a rir. E ela falou assim, Elda, verdadeiramente você é uma mulher de Deus. Eu quase caí para trás. Ela falou assim, o Espírito Santo, Deus já tinha me pedido para eu te pedir perdão. Mas eu não ia pedir perdão para você, não. Eu falei para Deus que eu não ia pedir e eu não ia pedir perdão para você.
Uau, eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu pedi perdão para Deus porque, né, eu relutei. E eu pedi perdão para Deus. E para fazer uma longa história curta, através dos anos, essa mulher adquiriu um respeito por mim. E ela, toda vez que ela me vê, ela me abraça e diz que eu sou mulher de Deus. E me pediu perdão e não sei o quê. E que eu sou mulher de Deus, e que eu sou mulher de Deus, e que eu sou mulher de Deus. Mas, por amor a Deus, eu coloquei o meu orgulho de lado. Renunciei o meu direito, se eu posso dizer isso. Porque, gente, não se trata de pecado. Não se trata de ser certo ou errada. Se trata do seu amor para com a quem você está servindo. Então, por amor a Deus, eu falei, ok, Jesus, eu vou colocar meu orgulho de lado e eu vou aí conversar com a queridinha da irmã. E eu vou pedir perdão para ela. E você sabe, gente, hoje em dia é totalmente diferente. Todos veem quem é a irmã e todos veem quem eu sou. A Bíblia diz que pelos frutos nós vamos ver quem é quem. Pelos frutos. Às vezes você diz assim, não pode me julgar. Eu não estou julgando, mas pelo seu fruto. E eu quero te dizer outra coisa. O nosso comportamento revela aquilo que está no nosso coração. Se eu estou cheia de Deus, é aquilo que vai se refletir no meu comportamento. Se o meu coração não está de acordo com a palavra, é por isso que Deus é muito intencional. Jesus é muito intencional quando ele esboçou para nós amar a ele em primeiro lugar. Alguém que não ama, temos que colocar ele como prioridade, porque quando você ama alguém, você passa tempo com ele, você conhece, você vai entrar na palavra, você vai obedecer, você vai seguir os seus princípios. Então, ele é muito intencional. Ele colocou, se você me amar, você vai comigo até a morte, carregar a sua cruz publicamente, não vai ser só dentro de casa, não vai ser só dentro da igreja. Então, você vai me amar, você vai fazê-lo publicamente e você vai renunciar. Então, por amor a Deus, ele não falou assim, ele não falou de pecado, ele não falou de beber vinho, ele não falou de vida de moralidade, ele não falou de vestimenta, ele não falou de pecados, ele falou de amor e amar ele até a morte e renúncias, é isso que ele falou. Então, se eu vou renunciar, vamos dizer, se eu vou renunciar uma roupa para ir para a igreja, se eu posso usar essa palavra, não se trata de que porque essa roupa é pecado, mas se os meus irmãos do meu lado vão cair por causa da minha tomara que cai, então eu não vou usar essa roupa. Não porque, sabe por quê? Porque eu amo a minha irmã, que é a igreja, ela é a igreja. Eu amo a minha irmã, por quê? Porque eu amo a Deus. Vocês estão me entendendo? Eu faço por amor a ele. Quem vai desenvolver esse amor dentro de mim, dentro de você, é o próprio Espírito Santo, porque não vem de mim. Não vem de mim, não vem de você, mas vem de Deus. E é por isso que, e eu vou ficar falando isso constantemente com vocês, amar a Deus vem em primeiro lugar. Porque o que eu faço é por amor a ele. Se eu me nego de certas coisas, não se trata de... Paulo falou assim, olha, se o seu irmão, se comer carne vai fazer o seu irmão pecar, então não coma carne, né? Se não faça. E ele fala assim, para os romanos eu sou romano, para os judeus eu sou judeu, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Paulo bem sabia que podia comer carne, podia pôr carne de porco, podia fazer as coisas, ele bem sabia dessa coisa. Ele falou assim, gente, mas se o meu irmão, vou perder a sua fé. Elda, você está falando para mim, então, que a minha vida é pelos meus irmãos? Yes, é isso que eu estou falando. A nossa vida, o pastoreio, o ministério, se trata daqueles que você está servindo. É daqueles que você está servindo. Se você não o amar, não tem como ele, no final, receber aquilo que você está dando. Porque a primeira coisa que ele ou ela vai ver de você é o amor de Jesus. É o amor de Jesus. É o perdão. É o amor. É não caluniar. É não falar mal. É se dispor a servir. O nosso primeiro
mentor é Jesus. Ele é o servo, ele é o maior servo. Ele veio, deixou da sua glória, largou tudo, não tinha nada. Ele falou assim, o Filho do Homem não tem nem aonde deitar a sua cabeça. Mas ele veio, ele entregou a sua vida por mim e por você. Será que eu e você estamos capazes hoje de viver essa vida de renúncia por amor a Jesus? Porque eu quero que vocês entendam que hoje em dia não está fácil. O não está fácil. As coisas estão bem, bem complicadas, né? Se eu e você negar... Se eu e você nos posicionar e falar assim, gente, homossexualismo é pecado. Então, eles vão dizer o quê? Que é falta de amor. Se eu falar para você, meninas, como diz Timóteo, como Paulo disse para Timóteo, mulheres, se vistam com discrição, decentes, apropriadas. Então, se eu for falar isso, vocês vão falar para mim, nossa, Elda, você é velha, você é cafona. Por quê? Porque dentro da igreja a gente está vendo mulheres que você olha e você não vê se a diferença entre se ela serve um Deus santo ou não. A Bíblia diz assim, sede santos porque eu sou santo. Santo, gente, quer dizer separado. Separado. Somos separados do mundo. Somos diferentes, sim. Temos que ter diferença no nosso caráter e no nosso comportamento. No nosso caráter, no nosso interior, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir e no nosso modo de vestir, no nosso modo de caminhar para onde eu vou. Eu não vou numa boate por quê? Porque é pecado? É pecado. Vai me levar a fazer coisas que eu não devo, mas eu não vou porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus, porque eu sou serva do Deus Altíssimo, porque eu sou separada, porque eu sou diferente, porque eu não sou igual ao mundo. E a verdade é que a gente precisa, no fim do fim, ver a motivação do nosso coração. Por que é que você quer servir a Deus? Por que é que você quer ser líder? Por que é que você quer entrar no ministério? É para essas coisas? É para ter notoriedade? É para ser famosa? É para ter reconhecimento? Se for, gente, faça uma autoavaliação de você, porque uma das condições são as renúncias que o Senhor Deus pede para mim e para você. E o amar a igreja de Cristo, na qual ele morreu, ele se deu por ela. E eu e você precisamos respeitar cada um da igreja, inclusive os nossos cônjuges. Da mesma forma que Jesus morreu por mim, ele morreu por meu esposo. Então isso se reflete no nosso comportamento dentro de casa. Ele morreu por mim, morreu por meu esposo e morreu por meus filhos. Se ele age com graça e misericórdia para a minha vida, ele age com graça e misericórdia para o meu esposo, para o meu filho. Então não me dá o direito de maltratar-nos, não me dá o direito de não demonstrar o amor de Cristo para com eles, assim como para com a igreja. Então, essas renúncias que o Senhor Jesus pede de mim e de você, por quê? Porque ele disse assim, você vai ser sal na terra e luz do mundo. O sal, gente, se o sal perder o seu sabor por causa das químicas impuras, ele não serve mais para ser sal. E a mesma coisa na minha vida, Jesus, ele falou aquele trecho em Lucas, ele estava falando exatamente isso. Se você é contaminada, se nós somos contaminados pelas químicas deste mundo, não serve mais para ser seus discípulos. Nós não tem como ser sal. Eu creio e eu sou muito enfática com isso aqui. O mundo está perdendo, a igreja está perdendo a sua autoridade no mundo porque ela perdeu o sabor de ser sal. Ela não é mais separada, ela não é mais diferenciada. Então a gente não tem mais autoridade. Por quê? Porque somos igualzinho. Muitos são igualzinho. E Deus, eu creio profundamente, 100% que Deus está chamando mulheres e homens para o trabalho da última hora, os remanescentes.
remanescentes, para se posicionarem com a palavra de Deus, com aquilo que Deus afirmou na sua Bíblia, na sua palavra, para a gente andar correta nesse caminhar. É fácil? Não é fácil. Mas a questão é, se você se colocar na presença do Senhor, ter um coração quebrantado, pouco a pouco vamos refletir cada vez mais Jesus no nosso caminhar. E com isso eu vou terminar que tem as recompensas. Depois disso, gente, Paulo ele fala em 1 Timóteo, ele fala assim, ele dá todas as condições, ele fala, se você agir assim, você vai ser respeitados. Quantos de vocês acham que muitos líderes, muitas pessoas perderam o respeito? Muitos perderam o respeito, muitos. Ele fala assim, vocês vão ser respeitados. Vai haver provisão do céu, vai haver provisão do céu. Eu posso te contar inúmeros testemunhos das provisões de Deus na minha vida. Paz que excede todo o entendimento que o mundo não entende. A paz que o mundo não entende. Satisfação pessoal. E veremos vidas transformadas e libertas. Veremos vidas transformadas e libertas. Uau! Qual é a diferença? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho uma coisa que eu escrevi. Fala assim, se você faz porque ninguém está fazendo, é trabalho. Se você faz para servir a Deus, é ministério. Se você desistir porque alguém te criticou, é um trabalho. Se você continua servindo apesar dos desafios, é ministério. Se você fizer enquanto não estiver interferindo com outras coisas, é trabalho. Se você estiver comprometido em continuar, mesmo tendo que renunciar outras coisas, é ministério. Se você desistiu porque ninguém nunca te elogiou ou te agradeceu, é trabalho. Se você continuar, mesmo com ninguém te reconhecendo, é ministério. Se você faz porque alguém disse que precisa ser feito, é trabalho. Se você faz porque Deus disse que precisa ser feito, é ministério. É difícil ficar animada para ir ao trabalho. É impossível não ficar animada sobre e com o ministério. A igreja normal é cheia de pessoas fazendo trabalhos. A igreja que cresce está cheia de pessoas envolvidas em ministérios. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum testemunho, algum comentário. Queria orar com vocês. Você ama Deus? Vocês